Como vocês sabem, Portugal hoje é uma república, mas como vocês também sabem, já foi uma monarquia. E o último rei de Portugal foi o rei Dom Manuel II. Muita gente não sabe a história dele, pois bem, vem comigo que eu vou explicar a história dele e um pouco também como a monarquia portuguesa acabou. Manuel II nasceu no dia 15 de novembro de 1889, no Palácio de Belém, em Lisboa. Ele era o terceiro filho do rei de Portugal na época, o rei Carlos I, e de sua mulher, a princesa Dona Amélia. O seu pai fazia parte da Casa Real de Saxe-Coburgo-Bragança, enquanto a sua mãe fazia parte da tão famosa Casa Real Francesa de Orleans, uma das casas reais mais famosas de toda a Europa. E desde então, Manuel teve uma infância normal, sabe? Ele foi batizado alguns dias depois do seu nascimento. E o seu padrinho foi o seu avô materno, o príncipe Philippe, conde de Paris. Manuel II nasceu no exato dia em que o seu tio bisavô, o imperador brasileiro Dom Pedro II, foi deposto em um golpe também conhecido como a Proclamação da República. E se vocês perguntarem, sim, galera, o tio avô dele, Dom Pedro II, participou sim do batismo dele. E desde então, Manuel teve uma infância normal. Até porque, se vocês prestarem atenção, quando eu falei antes, ele era o terceiro filho do rei Carlos I. Resumindo, ele não era o herdeiro da coroa portuguesa. Esse título pertence a seu irmão mais velho, o príncipe real Luís Filipe, que era herdeiro da coroa portuguesa e filho mais velho do rei Carlos I. Só que, como você vai ver mais tarde, ele nunca seria o rei. Um tempo depois, alguns países europeus, tipo Portugal, Reino Unido, etc., estavam discutindo a divisão da África, das suas colônias na África. E Portugal tinha o tão sonhado desejo de fazer uma conexão entre as colônias de Angola e Moçambique. Eles tinham esse plano, só que adivinha quem chegou para interromper esses seus planos? Os seus melhores amigos, os britânicos. O Reino Unido e Portugal são aliados desde 1300, a maior aliança militar do mundo até hoje. A mensagem foi uma mensagem de convite? Não, foi um ultimato. Os britânicos simplesmente deram um ultimato para Portugal, dizendo que caso eles não dessem aquela parte lá que conecta Angola com Moçambique, ia dar para eles. O que é que Portugal fez? Recusou. Tô brincando, eles aceitaram. Sim, eles aceitaram e deram a parte lá pros britânicos. Foi justamente essa decisão que pôs um fim à monarquia portuguesa. Naquela época o sentimento monarquista lá em Portugal já tava caindo, sabe? E tava crescendo um sentimento republicano. Só que partido republicano em Portugal era até que ilegal, sabe? E você já deve estar imaginando que depois que Portugal obedeceu às demandas do Reino Unido, isso deixou a população portuguesa bem da vida, né? Então que no ano seguinte houve uma revolução republicana em Porto. Só que rapidamente os militares e policiais conseguiram parar essa manifestação, sabe? Parou a manifestação? Parou. Só que o estrago, meu amigo, já estava feito. O sentimento republicano decolou e aumentou muito. Partidos republicanos e líderes republicanos lá em Portugal só começaram a ganhar apoio, mais apoio. Enquanto os outros países da Europa estavam crescendo, desenvolvendo, etc., Portugal estava crescendo dessa velocidade, bem pouca. E com isso viu o sentimento republicano aumentar e até vários portugueses começaram a sair de Portugal, ou indo para a Europa, ou vindo aqui para o Brasil. E como vocês sabem, o rei mudou nada. O rei Carlos I mandou mudar nada no governo. Isso é porque, galera, na época que isso tudo aconteceu, Portugal era uma monarquia constitucional. Resumindo, o rei era mais um símbolo, mas quem mandava no governo mesmo era o parlamento. E por causa disso, muitos portugueses começaram a ver o próprio rei como sendo o motivo do declínio de Portugal. Ou até porque Portugal não estava se desenvolvendo tanto quanto os outros países europeus. Isso ficou mais provado no ano de 1908.
a família real portuguesa estava fazendo um passeio ao redor de Lisboa, quando de repente um homem subiu e atirou ao redor da carruagem que estava carregando a família real. O rei Carlos I e o príncipe real Luís Filipe foram mortos. Manuel II sobreviveu, mas levou um tiro no braço. E agora, com o pai dele morto e o irmão dele mais velho morto, quem é que virou rei de Portugal? Manuel ele mesmo. Manuel, com apenas 18 anos, assumiu o trono como rei Manuel II. Ele tentou melhorar algumas coisas, até pediu pro governo português mudar a sua política de alguma forma, só que era tarde demais, muito. O povo português já tava da vida e queria o fim da monarquia. Agora, galera, Manuel II fez uma coisa que foi a gota da água para os portugueses. Ele decidiu se aproximar e criar laços mais fortes com quem? Os britânicos! E foi isso que causou essas manifestações e revoltas em Portugal. Vendo que Manuel II era só um líder fraco e que os britânicos estavam, abre aspas, se aproveitando dessa fraqueza para fazer Portugal obedecer suas exigências, feche aspas, as manifestações viraram literal revoltas. Revoltas total. O que levou à revolta de 1910. Durante essa revolta, vários militares das Forças Armadas Portuguesas desertaram e começaram a se juntar com os manifestantes ao lado dos republicanos. E com isso, no dia 5 de outubro de 1910, os militares que haviam se rebelado, junto com o Partido Republicano Português, deram um golpe militar em Manuel II, que o forçou a abdicar do trono e fez ele e todo o resto da família real portuguesa fugir para o Reino Unido em exílio. Depois que Manuel II fugiu de Portugal, a monarquia portuguesa, que tinha quase 800 anos de história, começando com Afonso I, foi abolida. E em seu lugar foi proclamada a Primeira República Portuguesa. Resumindo, Manuel II teve um destino igual ao seu tio bisavô, Dom Pedro II. Depois que Manuel II foi deposto, ele e sua família fugiram para o Reino Unido, onde Manuel passou o resto da sua vida em exílio. Agora vocês vão perguntar, como foi os anos de exílio dele? Foi bom, foi ruim, foi mais ou menos? Mais ou menos. Obviamente, para qualquer monarca que é deposto, não foi bom. Mas teve algumas coisas boas assim durante o exílio. Por exemplo, foi durante o exílio que ele conheceu a sua mulher, Augusta Vitória de Hohenzollern, que fazia parte da tão famosa casa alemã de Hohenzollern. Durante a Primeira Guerra Mundial, Manuel pediu para os monarquistas portugueses apoiarem o governo republicano que estava lutando ao lado dos aliados durante a Primeira Guerra. Manuel II viveu uma vida normal, como só um cidadão normal lá no Reino Unido. E no dia 2 de julho de 1932, Manuel morre aos 42 anos de idade. E ele nunca teve nenhum filho com sua esposa. Os seus restos mortais foram levados de volta para Portugal, onde ele foi enterrado ao lado dos outros monarcas portugueses. E agora muita gente vai perguntar, depois que ele foi deposto, como é que ficou lá em Portugal? Vamos falar que não melhorou muita coisa assim. Alguns problemas foram resolvidos, sim, mas muitos problemas ainda não estavam do mesmo jeito. E obviamente não é na hora que se resolve, né? Ainda ia demorar muito para ser resolvido. E se vocês perguntarem, sim, houve inúmeras tentativas de contragolpe para restaurar a monarquia, só que como vocês sabem, galera, os portugueses já estavam cansados de monarquia. E por isso nenhum contragolpe desses deu certo. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Tamo junto e falou!